Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Hoje, de uma forma um pouco diferente, durante essa semana estivemos envolvidos com a reunião do Presbitério de Niterói ocorrida na nossa igreja, na primeira igreja presbiteriana de Niterói. Reunião que teve como uma das suas principais decisões a ordenação do nosso irmão candidato Wilson. Ele foi aprovado nos seus exames e será ordenado ao Sagrado Ministério no próximo domingo, dia 5. Mas, ainda que esteja sendo gravado de casa, é com o mesmo carinho, com a mesma atenção e com a mesma dedicação que juntos vamos estudar a Palavra de Deus. E assim, nesse primeiro momento, eu convido você a ter um momento devocional de adoração ao Senhor. Assim, eu te convido a cantar junto com o coral de nossa igreja o hino de número 6 do nosso inário Novo Cântico, o hino Doxologia, a Deus Supremo Benfeitor. Louvemos, adoremos, glorifiquemos o nome do nosso Senhor. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai e a Deus Espírito, glória dai. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Em nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a chamada antropologia teológica, ou seja, o estudo do homem, do ser humano, à luz das Sagradas Escrituras. O tema da nossa aula de hoje é o primeiro pecado. Sempre que nós vamos falar de pecado, nós percebemos que esse não é um assunto muito agradável. Tem gente que não gosta de falar nele e muitos acham, inclusive, desnecessário. No entanto, esse é um erro muito grande e perigoso, porque quando o ser humano ele se recusa a admitir a sua condição decaída, isso implica em que ele não tem condição de realmente reconhecer e assim tratar o seu verdadeiro problema. Compreender a chamada doutrina da queda nos contribui para viver melhor, porque somente quando nós reconhecemos as nossas limitações e nós descansamos em Deus, nós vamos encontrar paz verdadeira e herdar a salvação em Jesus Cristo. Estudar a queda não é denegrir o ser humano. Pelo contrário, é colocar o homem no seu devido lugar. Como já mencionamos, logo nas nossas primeiras aulas, no primeiro módulo, quando começamos a estudar a teologia reformada, falamos de que uma das formas de estudar a teologia é nós traçarmos aqueles 4 atos, né, aqueles 4 grandes eventos na história, na chamada história da redenção. A criação, a queda, a redenção e a consumação. Na aula de hoje vamos falar essencialmente da queda. As explicações dadas pela filosofia, pela psicologia e até mesmo pela genética para os problemas da humanidade, elas não levam em conta a queda e o pecado. Por isso, não conseguem diagnosticar qual o verdadeiro mal da humanidade. Sem um diagnóstico preciso, claro, não há um tratamento adequado para o problema. Antes de nós entrarmos no texto bíblico que nós vamos estudar hoje, nós fazemos uma pergunta. Qual é o princípio essencial do pecado? Existem aqueles que defendem que o corpo humano é a causa do pecado. Essa escola de pensamento ela sustenta que o pecado é o produto necessário da natureza sensorial, da natureza sensitiva do homem, o resultado natural da união da alma com o organismo físico. Só que a teologia reformada rejeita essa ideia. Por quê? Porque se nós afirmamos que o mal ele é inerente à matéria, isso vai nos levar à conclusão de que Deus é o autor do pecado e responsável pelo pecado humano, porque afinal de contas Deus é o criador do organismo físico do homem. Nós rejeitamos essa ideia também, porque há muitos pecados que não
podem ser explicados por essa teoria, porque não são pecados físicos. A avareza, a inveja, o orgulho, a ambição, a malícia, a crueldade, a incredulidade e muitos outros não são explicados pela nossa natureza física. E essa ideia ela também precisa ser rejeitada porque ela leva a conclusões exageradas, como, por exemplo, a ideia do ascetismo extremo, que, enfraquecendo o corpo, se consegue enfraquecer o pecado. Continuando a tentar responder a pergunta qual o princípio essencial do pecado, nós podemos citar uma segunda forma de enxergar, que são aqueles que defendem que o pecado é o resultado necessário das limitações do ser finito do homem. O homem é finito, o homem, então, em função das suas limitações, ele é pecador. A teologia reformada também rejeita essa ideia porque ela confunde o moral com o físico, nos levando à conclusão de que o pecado vai ser eterno, não só na alma, mas também no universo, porque o pecado, como um incidente necessário da finitude, então as criaturas nunca poderão ser redimidas, já que são limitadas. E isso também é inconsistente com os fatos que nós conhecemos. Nem os pecados nem todos os pecados são pecados negativos, no sentido de ser pecados de ignorância. Existem pecados que são positivos, no sentido de serem conscientes. E pensa comigo, os homens de maior poder intelectual, que têm maior conhecimento, né, inclusive aqueles que mais conhecem a palavra de Deus, não são necessariamente os mais santos por serem os mais inteligentes ou terem mais conhecimento, e nem aqueles que têm menor conhecimento são os mais pecadores. E essa ideia de que o pecado é resultado necessário das limitações do ser humano também acabam contradizendo as Escrituras, porque negam a responsabilidade humana. Então, o que é pecado, afinal? Qual é a essência do pecado? A definição bíblica mais simples para pecado, a partir da palavra original na língua grega utilizada para pecado, é errar o alvo. Em termos bíblicos, o alvo que não foi atingido são as normas da lei de Deus. Essas normas expressam a justiça de Deus e elas representam o padrão supremo para o nosso comportamento. Então, quando nós falhamos em alcançar esse objetivo, esse padrão, nós pecamos. Assim, essencialmente, pecar é fazer a própria vontade em detrimento da vontade de Deus, ou mesmo fazer a própria vontade em rebelião direta contra a vontade de Deus. O reformador João Calvino, ele, nas suas obras, ele cita o teólogo Agostinho na sua interpretação sobre a queda. Ele entende que o orgulho foi a origem, né? Então, o orgulho da raça humana fez com que o ser humano fosse arruinado. Pelo orgulho, o ser humano ele descreu da palavra de Deus e isso produziu a queda. O homem ele foi egoísta, ele amou exageradamente a si mesmo e ele escolheu a sua própria pessoa, a sua própria vontade, como se o ser humano em si mesmo e a vontade do ser humano em si mesmo fosse o fim, o objetivo, a finalidade suprema da sua vida. Então, o pecado ele pode ser definido como qualquer forma de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei dada por Deus como regra à criatura racional, ao ser humano. Então, aqui nós precisamos entender três coisas fundamentais. Em primeiro lugar, pecado é falta ou ausência de conformidade. Isso quer dizer que não estar em conformidade com a lei de Deus. Pecado de omissão é deixar de fazer o que Deus ordena. O pecado é definido também como transgressão. Transgredir é ultrapassar os limites. Transgredir é ir além dos limites que foram colocados. É andar onde não é permitido andar. E aqui nós temos o chamado pecado de comissão, quando se faz o que se disse ser proibido fazer. O pecado, então, é uma ação praticada por criaturas racionais. Fomos feitos à imagem de Deus e somos agentes morais livres. Então, em primeiro lugar, pecado é falta ou ausência de conformidade. Pecado é definido como transgressão, quando se faz aquilo que foi dito, proibido fazer. E, em terceiro lugar, o pecado é uma ação praticada por criaturas racionais. Lembre-se que nós fomos feitos à imagem de Deus, nós somos agentes morais livres, nós temos mente e vontade, somos capazes de realizar ações morais e quando nós fazemos o que sabemos que é errado, nós decidimos desobedecer
a lei de Deus e assim nós pecamos. Então, dadas essas considerações iniciais, eu passo ao texto bíblico que vai ser o texto base do nosso estudo de hoje, que é o texto da gênese do pecado, a origem do pecado, o texto de Gênesis capítulo 3, que eu peço que você, junto comigo, leia agora, livro do Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler até o verso 24, diz assim a Sagrada Escritura: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É uma triste história. A queda do ser humano está registrada nos primeiros capítulos do Gênesis, mas para a gente poder entender esse texto, precisamos lembrar do contexto. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, marcam o estabelecimento do homem como o administrador da criação de Deus. O capítulo 2 vai mostrar os privilégios e as obrigações do ser humano nessa posição. Mas principalmente nós temos o foco no teste de fidelidade que Deus propõe ao homem. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, vai nos mostrar como o ser humano falhou no teste. A serpente, que a Bíblia explica lá no livro do Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9, no capítulo 20, no verso 2, a Bíblia mostra, explica pra gente que a serpente é, na verdade, o próprio Satanás. Ela foi o agente que levou o ser humano ao pecado. A sequência do relato é uma sequência razoavelmente simples. A serpente, ela tentou a mulher, levou aquela primeira mulher a duvidar da palavra de Deus, ela foi estimulada de tal forma que ela se sentiu atraída pelo fruto e ela, sem resistir, comeu e deu ao esposo. Eles erraram.
Homem e mulher erraram e logo eles perceberam o erro que cometeram. Então, envergonhados, com vergonha de si mesmos, eles tentaram se esconder. E Deus os encontrou, interrogou, eles tentaram se desculpar. E o relato de Gênesis nos mostra uma cena muito realista, demonstrando a queda da humanidade, identificando a estratégia do diabo e a fragilidade do ser humano após a queda, tanto quanto a misericórdia de Deus buscando o pecador e oferecendo a esse homem a redenção. E alguns aspectos desse texto aqui nos chamam a atenção. O primeiro aspecto deles é que o ser humano foi rebelde sem causa. Nós somos rebeldes sem causa. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e o colocou no jardim e lhe deu a tarefa de cultivar e guardar e, em seguida, lhe deu a seguinte ordem, a seguinte orientação, a seguinte determinação. Coma livremente de toda árvore, desfrute, foi criado para você, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comer, você vai morrer. E poucas vezes a gente pensa em todos os privilégios que o homem tinha no jardim. Às vezes você dá uma grande ênfase nessa pequena proibição, mas quando lemos o texto, quando observamos a história, nós percebemos que ele podia comer livremente de tudo, com exceção de uma. Nada lhe faltaria. Ele podia desfrutar abundantemente de todas as bênçãos de Deus. E isso nos mostra o como e o quanto a queda foi injustificada. O ser humano é um rebelde sem causa. O segundo aspecto interessante desse texto é perceber que Satanás ele não foi o autor do pecado, mas ele foi o indutor e ele foi estratégico. A habilidade de Satanás estava em desviar a atenção do ser humano. Primeiro, ele tentou corromper a afirmação de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 1, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não havia dito aquilo. Satanás ele tentou apresentar Deus como um ditador, como um déspota, como um tirano, como se Deus estivesse sendo injustamente exigente, quando na verdade não se tratava de uma mera proibição, mas de um limite de proteção. Então, a seguir, quando Satanás ele percebeu que ele conseguiu envolver o ser humano com os seus argumentos, então ele se colocou em uma oposição frontal à palavra de Deus. É certo que vocês não vão morrer. E aqui a gente tem não uma mera deturpação, não um mero lançar de dúvida, mas se tem uma oposição obstinada, uma contrariedade à verdade que antes havia sido anunciada. Em outras palavras, Satanás aqui está dizendo, Deus fala, mas não cumpre. E aqui foi feita uma escolha. O ser humano ele foi colocado diante de uma escolha e escolheu errado. Ou ele acreditava e confiava nas promessas de Deus, ou ele se deixava levar pela mentira de Satanás. E lemos a história, ele preferiu se deixar levar pela mentira. E a consequência, a primeira consequência, percebida logo quando os olhos se abriram, o pecado gerou vergonha, gerou afastamento. Perceba que o pecado cortou de uma forma precoce, de uma forma dolorida, o relacionamento pessoal do homem com Deus, e assim o primeiro casal, Adão e Eva, eles passaram a fugir da presença de Deus, e isso mostra o fundo do poço em que o homem caiu, e essa é uma tendência do ser humano, fugir de Deus, afastar-se de Deus, justamente em função do pecado, que à luz das Escrituras, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Se antes eles se encontravam de forma alegre, festiva, numa celebração para conversar com o Criador, agora eles sentem vergonha e medo. E a quebra desse relacionamento foi o maior prejuízo para o ser humano, e isso mostra o caráter tão perverso do pecado. Não se trata simplesmente de quebrar uma lei,
mas se trata de quebrar uma aliança com o Salvador. O pecado é uma ferida num relacionamento pessoal, é uma ofensa ao Pai Divino, é uma traição do companheiro. E isso trouxe profundas consequências e a narrativa de Gênesis ela é construída de uma forma muito explicativa. O texto apresenta os diversos problemas que nós enfrentamos e que são o resultado da queda. Primeiro, há um desequilíbrio no relacionamento com Deus. O relacionamento primeiro, o relacionamento fundamental, o relacionamento basilar. E ao se quebrar o relacionamento com o Redentor, todos os demais relacionamentos são quebrados, a começar do próprio relacionamento do ser humano consigo mesmo. Então, o ser humano, ele se desfigura, ele se descaracteriza e, a seguir, o seu relacionamento com a mulher também é quebrado e um joga a culpa contra o outro, até que o relacionamento com a natureza também é quebrado, porque há maldições não somente para o ser humano, não há somente maldições para o homem e para a mulher, mas há maldições também para o restante da criação. E é interessante que aqui um quarto aspecto a ser observado na narrativa é que homem e mulher eles tentam se livrar da culpa. E aqui nós temos uma outra consideração interessante no que concerne ao pecado, que nós percebemos como eco dessa história, como reverberação da queda, né, do primeiro pecado, como reverberação do chamado pecado original. Nós percebemos que, até hoje, dois caminhos são muito usados. O primeiro caminho é tentar invalidar a culpa. Invalidar a culpa, deturpando a palavra de Deus, se auto-justificando, assim, negando o pecado, negando a existência do pecado, negando a existência do erro, e assim se nega a culpa. Esse não é um método terapêutico mais acertado, porque ele mente descaradamente, ele perverte a realidade, cria um mundo de fantasia em que a culpa não existe. Esse tipo de postura não traz maturidade, mas traz irresponsabilidade. E pior, não traz redenção, mas apenas desilusão, confusão e destruição, afastando cada vez mais o ser humano de Deus e da sua vontade. Mas, além de tentar invalidar a culpa, tem um segundo caminho que, de certa forma, é até um método mais barato, né? É culpar o outro. Mas também um método que aparentemente ou inicialmente é mais barato, mas acaba custando um alto preço. E os nossos primeiros pais também fizeram isso. O texto nos mostra que eles foram interrogados e Adão culpou a Eva e Eva culpou a serpente. E nós repetimos então essa mesma história, quando sempre jogamos a culpa no outro, num auto-engano em que se tenta negar, suprimir ou minimizar aquilo que nós sabemos ser verdade. Então, aqui na história, né, do primeiro pecado, nós temos uma postura uma tentativa de invalidar a culpa ou de culpar o outro, em que nós percebemos uma reverberação até hoje. Mas nós temos que, obviamente, falar de forma triste das consequências do pecado. E o texto vai nos mostrar que, em primeiro lugar, é importante lembrar, pensar e deixar bem claro isso. O ser humano ele foi influenciado pela serpente, mas ele foi o único responsável pelo pecado, porque trocou a liberdade e todo o status que Deus lhe tinha dado pela ambição de ser independente. Ele usou a sua personalidade para o mal. Não foi a serpente quem pecou no lugar do ser humano. Claro, sua indução, aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele vive pecando, né? Ele, sem sombra de dúvida, é pecado, mas no que se refere à história que acabamos de ler, no que se refere ao primeiro pecado, no que se refere ao que lemos em Gênesis, ele não é o culpado do ser humano pecar. Foi uma escolha, foi apresentada uma versão, foi apresentada uma narrativa, uma tentativa de deturpar a palavra de Deus, uma tentativa de descaracterizar a palavra de Deus, uma tentativa de negar a palavra de Deus, uma oposição direta às promessas de Deus, e o ser humano escolheu acreditar na mentira. O ser humano escolheu não confiar na palavra de Deus. Embora o homem e a mulher não tenham morrido fisicamente no dia em que eles desobedeceram, aquele ato garantiu a entrada da morte no mundo. E aí nós temos o aviso divino que precisa ser lembrado.
no dia em que dele comerdes, né, do fruto, certamente morrerás. Isso não implicava necessariamente numa morte física imediata, mas implicava que a morte se tornaria algo certo no momento em que eles transgredissem. Dito e feito, a morte entrou no mundo e assim todo aquele que peca morre. Deus ele proferiu uma série de maldições sobre o ser humano e sobre a terra. E ainda que a maldição ela tenha sido reduzida, porque na leitura, né, subsequente nós percebemos que Deus assegurou a continuidade da existência humana, nós percebemos que apesar de ter sido uma maldição reduzida, não deixou de ser uma maldição. E aí nós lemos que os sofrimentos da gravidez foram multiplicados, a relação entre o homem e a mulher foi desestabilizada, o trabalho foi amaldiçoado e homem e mulher foram expulsos do jardim. Essa é a nossa herança pelo pecado. Todos os seres humanos vivem fora do jardim de Deus até a morte chegar. No entanto, aqui nós não temos o fim da história. Nós não temos aqui o desfecho da história, muito pelo contrário. O problema do ser humano, e aí nós caminhamos para a conclusão desse breve estudo de hoje, a respeito do primeiro pecado, né? E nas próximas aulas nós vamos dar continuidade, obviamente, ao estudo da queda, mas precisávamos partir, né, dessa primeira cena. O problema do ser humano não é algum desvio comportamental, não é simplesmente um desvio comportamental. É uma corrupção herdada, é um estado de morte espiritual, é uma separação de Deus, é um viver longe do jardim de Deus, é uma vida amaldiçoada por causa da entrada do pecado no mundo. Mas, à luz das Escrituras, nós sabemos que Deus ele preparou uma redenção e esse homem decaído, ele tem esperança. Ainda no Éden, Deus já anunciou que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O Novo Testamento mostra que esse descendente é Jesus e que a redenção foi feita mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. E de qualquer modo, essa salvação ela é destinada apenas para aqueles que reconhecem que são pecadores, porque, afinal de contas, o médico veio para salvar os doentes que se reconhecem doentes. Quando nós conhecemos bem o diagnóstico da nossa enfermidade espiritual, nós somos capazes de nos maravilhar diante dessa cura que nos é oferecida por meio de Deus. Nós não somos apenas anestesiados, mas em Jesus nós somos definitivamente curados, tirados das trevas para a luz, tirados da morte para a vida. Bem, em resposta a esse estudo, eu gostaria de convidar você a encerrarmos também com um momento de devoção. O hino número 218 do nosso Inário Novo Cântico é um hino que nos chama a nos submeter a esse Deus, vontade soberana, que através do cântico desse hino você tenha em si o reconhecimento de que é pecador, mas que em Cristo Jesus existe redenção e que agora nós não estamos mais sob o poder da morte e do pecado, mas em Cristo Jesus nós somos feitos nova criatura. Para a glória de Deus, cantemos juntos o hino número 218, Vontade Soberana.
Meu querido, minha querida, nós estamos chegando ao final de mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Como já mencionado no início, hoje gravada de casa, durante toda a semana, estivemos envolvidos em maior ou menor grau nas diversas questões relacionadas à reunião do nosso presbitério de Niterói, reunião que teve como uma das suas principais decisões a ordenação ao ministério do nosso irmão Wilkinson, ordenação que vai acontecer no dia 5 de setembro, aí o próximo domingo, na nossa igreja, primeira igreja presbiteriana de Niterói. Meus irmãos queridos, nós estamos cada dia voltando às nossas atividades normais na igreja, já desde de meados do mês de agosto, conforme publicado pelas autoridades do nosso município, a nossa capacidade de atendimento passou a ser 50% do público. Nossos cultos têm sido realizados sempre aos domingos, às 9 horas da manhã e às quartas-feiras, às 19 horas. O culto de celebração no domingo e o culto de oração na quarta-feira. Domingo às 9, quarta-feira às 19 horas, cumprindo todos os protocolos. Então, nós estamos mantendo o distanciamento social, apenas membros da mesma família sentando no mesmo banco juntos. Quando não, uma pessoa numa ponta e a outra pessoa na outra ponta do banco, e também temos cumprido todos os protocolos de aferição de temperatura à porta, o tapete de sanitização e também o álcool gel, os totens de álcool gel em pontos estratégicos para que você possa higienizar as suas mãos e principalmente o uso de máscara. Irmãos, continuemos orando para que muito em breve essa pandemia de vez cesse, a vacinação avance e você, meu querido irmão, que já foi vacinado com as 2 doses, nós queremos convidar você, na medida do possível que você se sentir seguro, a estar retornando às atividades. A nossa escola dominical, ela já retornou parcialmente. Então, sempre ao término do culto matutino, o culto que começa às 9 horas da manhã, a classe de jovens e adolescentes já retornou às suas atividades. E a classe de integração com o pastor Fernando também já retornou. Estamos planejando em breve também o retorno da nossa escola dominical. Estejamos orando por isso. Por enquanto, nós continuamos nos vendo por aqui e que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus nos permita muito em breve estarmos juntos, estudando a palavra do Senhor, nos vendo um ao outro e não somente vocês vendo a gente aqui pela telinha. Que Deus muito abençoe a sua vida.